Então, boa tarde, vereadora. Então, pessoal, vamos primeiro pôr em votação a nossa última ata para já deixar essa parte prontinha. Eu acho que todos já leram, até assinaram, então, favoráveis que se mantenham como estão e os contrários que se manifestem. Então, a ata foi aprovada por unanimidade. Pessoal, vamos ouvir o GTA, eles vão dar uma explicação técnica sobre toda a formação do GTA e depois a gente faz algumas perguntas e vamos ouvir eles para hoje ser bem objetivo. Eu acho que dois ali e um ali atrás. Ou aqui, né? Bem. Senhor presidente, seria uma linha para o nosso convidado. Ok. Então, boa tarde. Novamente, aos colegas que estão aqui, o pessoal técnico, hoje representando o GTA. Então, quem fala primeiro? Márcio, tu começa? O Fernando? Se é o Fernando... Pode ser. Então, já vamos direto ao assunto. Ele já vai passar sobre a criação e realmente explicando para a gente o que é o GTA. Bom, primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos. Boa tarde o vereador Márcio, presidente aqui dessa comissão, cumprimentar a todos aqui presentes. Agradecer mais uma vez o convite para poder falar sobre essa questão envolvendo as áreas da ACP do Carvão. Só deixar claro que eu não estou aqui representando o GTA, né? Estou representando o CSS, que é um dos membros do GTA, né? Não posso falar por todos eles. Mas dentro do que for possível e tendo acompanhado essa história desde antes da criação do GTA, teve um grupo que precedeu a ele, né, nós costumamos chamar de pré-GTA, como acompanhei desde o início, boa parte dessa história está bem viva na memória e agora ainda mais nessa discussão dos últimos meses aí, tem reavivado bastante alguns detalhes que são importantes. Uma das questões na qual foi finalizada a reunião passada em que estivemos aqui foi sobre a relevância justamente do GTA para debates como esse que está sendo feito aqui, liderado aqui pela Câmara de Vereadores de Criciúma a respeito da liberação das áreas. Tema que tipicamente seria levado ao GTA e discutido a exaustão até que se buscasse algum consenso, não sendo possível, ia para o juiz para fazer a decisão. Esse era o rito normal. E esse rito veio para substituir uma série de perícias e peças técnicas que comumente compõem um processo dessa natureza, e foi uma proposta do então doutor Darlan Dias como forma de agilizar o processo. Nós concordamos e entendemos que tudo que foi discutido acordado como molde para a execução dessa sentença, incluindo esse modelo do GTA, então era algo acordado entre as partes. Bom, dentro de uma das primeiras discussões desse grupo, em determinado momento, um dos primeiros assuntos que foi discutido foi um novo roteiro
para a elaboração dos projetos de recuperação, que eles deveriam ser padronizados e deveriam seguir uma norma técnica, na época, a 13030 de 99, tá? Que é a elaboração e apresentação de projetos de reabilitação de áreas degradadas pela mineração. Porque entendia o Ministério Público e a comissão técnica que ele tinha montado que os projetos não seguiam um padrão, não tinham um padrão mínimo para serem apreciados pelos órgãos licenciadores. Durante a discussão dos itens desse PRAD mínimo, tá, em determinado momento, um técnico da própria Fátima levantou a mão e perguntou, tá, mas tudo bem, estamos criando um critério para definir como fazer o projeto de recuperação. Mas como nós vamos saber quando esse projeto é satisfatório? Como é que eu vou ficar confortável em liberar no futuro uma área e depois voltar a ser questionado sobre a eficácia dessa recuperação? E foi uma pergunta intrigante para o próprio Ministério Público Federal, repito, à época comandado pelo Dr. Darlan, nesse processo. E eles vieram em 2007 ainda, se eu não me engano, em 2007, com um texto proposto por eles, pelo Ministério Público Federal. Tanto que se vocês olharem esse documento, que é a versão 7 desse critério técnico, está disponível para download na página da CP do Carvão. A nota técnica inserida pelo próprio Ministério Público faz o esclarecimento. Critérios para recuperação e reabilitação de áreas degradadas pela mineração de carvão. Critérios propostos por equipe multidisciplinar composta pelos seguintes profissionais. César Goulart, químico industrial da Fátima. Cláudia Ravazoli, geógrafa do DNPM. Dario Vailate, geólogo do MPF, Darlan Ayrton Dias, procurador da República, MPF, Fernando Remor, geólogo da Fátima, Ítalo Lopes Borges, biólogo do MPF, Jone de Lima Pires, geólogo do DNPM e Jorge Cravo Barros, geólogo do MPF. Eu não li nenhum nome de empresa, de mineradora aqui. O que eles criaram? Eles criaram um texto base, uma proposta, e aí sim levaram ao GTA para dizer, olha, essa é a nossa proposta de critérios mínimos para considerar uma área recuperada. E aí sim nós nos inserimos nessa discussão e passamos a debater item por item, a exaustão. Eu não me recordo, mas eu acho que foi algo assim em torno de... Foram 2 dias completos para uma primeira versão que logo foi substituída por outras 2, por conta de acerto de detalhes. Então eu totalizaria no mínimo umas 5 reuniões de dias inteiros discutindo todos esses pontos, tá? Para que nós chegássemos na primeira versão desses critérios técnicos. Onde, imagino que essa comissão tenha tido a oportunidade de ler, foram definidos alguns para recobrir a área, para a vegetação ser considerada satisfatória, qual é o tratamento para a área de preservação permanente, qual é o tratamento para a área fora de preservação permanente, e toda a discussão sobre como é que vai ser a vegetação, como é que vai ser o recobrimento, nasceu de uma pergunta: qual o uso futuro dessas áreas? Então, a filosofia do critério técnico, de moldar esses critérios técnicos, já foi pautado na devolução dessa área para ter alguma função social dentro do município. Podendo ser ela, se não for de preservação permanente, que é os casos reservados lá pelo Código Florestal, qualquer uso. Não há impeditivo. E ainda lembro que tinha que ter 2 condicionantes, propostas pelo próprio Darlan, Dr. Darlan. Que não prejudicasse a recuperação ali executada e que estivesse em conformidade com o plano diretor do município. Eram só essas as 2 condições que precisavam ser satisfeitas, claro, uma vez que a área tivesse sido recuperada, tivesse sofrido todo o processo de monitoramento que o documento aqui discorre. Então, aquilo que busca essa comissão, na verdade, já teve uma discussão no passado. O que fazer, como liberar essas áreas, quais os critérios para que elas possam ser liberadas, já estão definidos aqui. Mais tarde, houve uma tentativa de avanço para um descomissionamento dessas áreas, onde, então, essas questões de água subterrânea foram mais discutidas, né? Ganhou uma nova relevância.
E o modelo que estava se desenhando era para que houvesse um descomissionamento da parte superficial dessa área, uma vez atendido a esses critérios aqui, e que haveria uma nova execução, uma nova trabalho de recuperação, ou pelo menos um monitoramento para o ambiente subterrâneo, onde está a água subterrânea, e onde recaem os principais questionamentos que impedem, né, um avanço mais célere dessa questão da liberação das áreas. Então, me parece que, da outra vez aqui eu não tinha certeza da data, fui atrás, né, oficialmente a última reunião do GTA foi convocada em 26 de janeiro de 2019, e depois, no final daquele mesmo ano, nós tivemos uma reunião para apresentação do relatório, só que essa reunião não é considerada uma reunião do GTA, e sim é uma audiência da Justiça Federal. Tá? Então, que eu lembre, sim, me procurando na minha agenda, a última convocação que nós tivemos foi para janeiro de 2019, e depois nós não tivemos a oportunidade de nos reunir mais, onde certamente esse tema renderia excelentes discussões técnicas, dada a capacidade de todos que compõem esse grupo técnico, que, como foi repetidas vezes dito aqui, já existe, justamente para dar celeridade ao cumprimento da sentença. Bom, novamente, boa tarde a todos. Vereador Márcio, obrigado pelo convite. Vereador Júlio Kaminski, vereador Obadias, os demais vereadores presentes e participando via online, deve ter alguns também. Bom, novamente agradecemos a oportunidade de estar aqui para esclarecer um pouco do tema. De fato, o Márcio relatou bem a questão da evolução dessa sentença, do cumprimento dela. Eu lembro bem, estava lá presente eu e o Fernando em 2000, quando a sentença chegou. Foi uma enorme crise para o setor, não sabíamos exatamente o que fazer. Mas a primeira decisão, e a mais importante de todas, foi a seguinte: nós vamos cumprir a sentença. Tudo bem, primeira decisão, vamos cumprir. Todos os réus estavam presentes, todos eles concordaram com o cumprimento da sentença. Segundo, como? Aí então começou o problema. Nós tivemos então o apoio do CETEM, que trazia consigo o CAMET, que era uma instituição idêntica ao CETEM aqui, lá no Canadá, e que tinha larga experiência em recuperação de áreas degradadas no mundo inteiro. Estavam aqui andando no Rio Grande do Sul, tratando de questões de recuperação ambiental de áreas de carvão, e vieram para cá, e como o governo federal era do polo passivo, imediatamente ele mobilizou esse pessoal do CETEM e que trouxe seus técnicos do CAMET nesse convênio para nos ajudar. E foi um trabalho intenso ali, fizemos a parte de diagnóstico que a sentença não previa, ou seja, conseguimos nos primeiros anos da sentença, mais ou menos 2000 até 2002, nós conseguimos o primeiro mapa, depois fomos para o campo identificando essas áreas e atribuindo a extensão delas, o grau de impacto, o monitoramento das águas. E desde o início se diz o seguinte: qual é a bússola que nós vamos ter para o cumprimento da sentença? Como é que a gente vai saber se essas áreas estão realmente bem recuperadas ou não? Olha, a nossa bússola é a água. A partir do momento que a água começar a melhorar, a gente tem a certeza de que está indo no caminho certo e que essas áreas, a recuperação está sendo exitosa. Mais ou menos exitosa, né? Bom, 2006, 2007, com a criação do GTA e a elaboração de TACs, termos de ajustamento de conduta, as empresas começaram a botar máquinas no campo, começaram a fazer a recuperação física. E de lá para cá muita coisa foi feita. Nós temos mais ou menos hoje metade das áreas da sentença foram já trabalhadas. Todas elas estão sendo monitoradas desde 2001, 2002. E nós temos hoje os relatórios que são emitidos aí a cada ano e que mostram a evolução da cobertura das áreas, da vegetação nessas áreas, do retorno da fauna, retorno da flora nessas áreas e também da qualidade das águas superficiais e subterrâneas. E nós temos constatado reiteradamente nos relatórios que a cada ano que passa a gente nota que a qualidade das águas superficiais tem melhorado e a qualidade das águas subterrâneas tem se mantido em algumas áreas, tem melhorado em outras. E uma constatação muito interessante é a seguinte, que ao contrário do que se imaginava lá no passado, de que seria uma enorme extensão de áreas
de áreas com água subterrânea contaminada, isso não se confirmou. Por exemplo, todo mundo conhece a famosa Língua do Dragão ali em Siderópolis. É uma lagoa imensa, tem um exutório ali com uma quantidade enorme de água. A água é muito ruim, mas tem piezômetros em volta, que tem água subsuperficial, que a água é boa. Tem vários poços perfurados próximo a minas antigas, minas inundadas, em que a água da mina está ruim, mas a água do aquífero está boa. Então, assim, para a felicidade nossa, de todos, existe uma contribuição de água ácida de mina nos aquíferos subterrâneos? Sim. Porém, o percentual de contribuição dessas águas subterrâneas no contexto é muito pequeno. E, claro, isso varia de local para local, de bacia para bacia. Nós fizemos ali no passado, no Rio Tonim, aqui perto da Mina do Mato, ali, Naspolini, por ali. A gente fez um balanço, e foi até um pessoal da Unesp que fez esse trabalho, que comprovou que ali menos de 5% da contaminação daquela área era oriunda de águas subterrâneas. E nós tivemos uma enorme seca, foi 2019, Márcio? Foi. 2019 tivemos uma enorme seca. E os rios da região têm uma característica assim, chove hoje, 24 horas depois a água que caiu na encosta da serra já está lá no mar. Então o tempo de concentração, chama isso, é muito rápido, 24 horas, 36 horas no máximo. Então naquela época que não chovia, ficou meses aí sem chover, nós tivemos a felicidade de ter um monitoramento da CPRM feito em todos os rios da bacia. E eu particularmente imaginava, não está chovendo, vai ter uma contribuição maior das águas subterrâneas, praticamente o que mantinha os rios fluindo era a água subterrânea, e eu particularmente imaginei assim, olha, a água vai piorar. Porém, ela não vai piorar na medida em que a gente imaginaria. Para minha surpresa, a água não piorou, ela melhorou. Então, eu tinha uma expectativa que a contribuição dos aquíferos subterrâneos era uma contribuição pequena, mas que ela seria capaz, naquele momento em que a hidraulicidade era péssima, não tinha água nenhuma de chuva, de que ela estaria contribuindo para a piora da qualidade das águas. E não foi o que aconteceu. Melhorou. Então, assim, os aquíferos subterrâneos não estavam tão contaminados como eu mesmo imaginava. Claro que eu não tinha como aferir isso, mas a natureza nos permitiu, porque foi uma época excepcional aí de carência de água, de chuva naquele período. E que coincidiu também com... Já estava pré-agendado, foi feito o monitoramento naquele momento. Bom, então, como o Márcio colocou, existem critérios, e a gente sabe que a contribuição das águas subterrâneas, ela existe, mas ela é pequena. E se nós formos... Eu estou aqui há 39 anos quase, e a gente vê que essas áreas degradadas pela mineração, elas foram sistematicamente sendo ocupadas. Seja por indústrias, seja por urbanização desordenada, assim, não regular, mas elas foram sendo ocupadas, e várias áreas dessas, tanto é que hoje nós temos casos, como o bairro Renascer ali, por exemplo, que não tem muito o que fazer, porque não tem como chegar numa urbanização consolidada e retirar esse pessoal de lá, para fazer uma intervenção que sabe-se lá que vai realmente melhorar a condição que está instalada naquele momento ali. Mas é óbvio, é uma preocupação de ter população instalada, então daqui para frente se pensa assim, não, atender os critérios, nós temos aí a convicção de que boa parte do problema está resolvido, se a área está recoberta, ela foi revegetada, ela teve uma drenagem, teve uma conformação, não tem mais água de montante contribuindo. É óbvio que aquela situação melhorou muito, muito. A questão hoje é uma questão de interpretação, porque fica aquela dúvida, sim, mas até que ponto, se eu falo, oficialmente se permitir o uso dessa área, se isso eventualmente no futuro vai causar algum problema, principalmente para os seres humanos que estão ali habitando. Então esse é o problema. E o problema está baseado numa dúvida de que qual é o real impacto dessas águas subterrâneas. Então o Márcio colocou ali. Bom, quem sabe a gente não concede a liberação da área superficial e mantém o monitoramento das águas subterrâneas, né, na premissa de realmente entender o que está acontecendo e se vai ser possível ser feita uma intervenção no futuro ou se vai ser uma compensação ambiental
ou se vai ser alguma outra atitude, ou se simplesmente vai se deixar como está e regular ali a utilização daquela área para que não cause, e é uma das premissas do GTA e do Dr. Dallain à época, que não cause nenhum prejuízo à recuperação que já foi feita. Tá? Bom, então, basicamente o que está aí, o Márcio falou assim, claro, a pandemia nos impossibilitou de ter reuniões mais frequentes, enfim, o GTA, ele cotidianamente lidava com esses problemas caso a caso. Apareceu uma área em tal lugar, as pessoas iam até lá, investigavam, conversavam com os proprietários e chegavam, eventualmente, a uma solução. Bom, como a pandemia nos impediu, e outras razões aí que não vem ao caso, impediram a reunião sistemática do GTA, o que está acontecendo hoje? E aí eu vou dar um depoimento meu como gestor da Carbonífera Metropolitana. Nós temos recebido do Ministério Público praticamente 1, 2 demandas por mês diárias, lá no Mino União, lá perto do Clube União, lá no Metropol, de quê? De pessoas que têm um terreno ali e que essa área está envolvida na CP e a qual elas querem dar algum destino, seja lá a construção de uma casa, seja um prédio, um loteamento, enfim. O que tem acontecido? Vai para a empresa e o Ministério Público pergunta à empresa, existe alguma restrição para esse uso? A empresa vai lá, manda seu pessoal para o campo, analisa os seus dados, analisa as suas informações, eventualmente conduz novos ensaios, novas avaliações, e quase que invariavelmente o que está acontecendo? A gente chega a um consenso com o proprietário e o Ministério Público tem, e aí nós temos que reconhecer que ele tem sistematicamente autorizado a utilização dessas áreas. Então, existe hoje uma metodologia implantada, que eu não sei se está funcionando para todas as áreas ou em todos os municípios, mas que o Ministério Público tem utilizado, que é de consultar, botar o superficiário, o proprietário, em contato com a empresa e esses dois discutirem o uso e as restrições eventuais e conduzirem investigações complementares até chegar a um consenso de que essa área pode ser usada e com quais as restrições para o uso dessa área. E, normalmente, o Ministério Público tem aceito isso. E, consequentemente, tem várias áreas ali que já estão saindo para utilização, já estão se incorporando ao uso do município. Então, esse é o depoimento que eu queria dar para vocês. Existe um critério que foi estabelecido pelos organismos oficiais, que foram debatidos com os réus, e que chegou a um consenso. Tudo até hoje no GTA foi decidido em consenso. Nunca houve um dissenso que tivesse que levar a decisão judicial. E agora, mais recentemente, o Ministério Público tem adotado essa sistemática de oficiar as empresas e pedir que as empresas entrem em contato até chegar a um consenso ou não, né? Mas no nosso caso, acho que a maioria, alguns não estão concluídos aí nos prazos necessários para avaliação, mas já tem aí um bom número de casos que já foram resolvidos. Então, talvez seja esse um caminho, né? O GTA tem assim, o consenso, e o Ministério Público iniciou uma metodologia, quem sabe uma conjugação, assim, uma equalização disso no âmbito do GTA não possa resolver esse problema de liberar essas áreas para uso, que é o que todo mundo quer, né? Bem, boa tarde, presidente. Cumprimentando o presidente, cumprimentou da mesa. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e ouvindo. Basicamente, como técnico, né, e olhando lá para trás, em 2000, quando a gente começou com essa sentença, a gente viu que esse assunto é um assunto técnico, puramente técnico. E se tem um instrumento que foi criado para discutir as questões técnicas e por consenso, por que não usá-lo? Vamos criar um outro caminho. Mas, gente, eu não consigo ver outro caminho. O caminho é, se tem dúvida técnica, vamos olhar da técnica.
caso a caso. Essa região aqui pode ser que a gente mexer e deu um problema de ter uma surgência ou aparecer algum problema. Isso é uma questão técnica. Qual é o remédio para isso? Tecnicamente, para dizer qual é o remédio. Não tem remédio. Então, se compensa. Mas, enfim, tecnicamente, e outra coisa, na recuperação ambiental, uma coisa que nós vimos, né, Kleber, lá atrás, experiência do Canadá. Tu pode botar um mundo de dinheiro que no final tu não consegue resolver 100%. Porque tu vai gastar e o benefício que você tem em gastar disso aqui, ele é muito pequeno. Então tem coisas que vieram do passado, a gente não pode esquecer do passado, mas vamos ver dentro da boa técnica como é que a gente resolve. Para isso tem esses grupos técnicos, aí tem o pessoal do governo, CPRM está aí, tem um cabedal técnico enorme, o pessoal todo que trabalha nisso, é o que nós aprendemos ao longo dessas quase 20 anos de sentença, mais de 20 anos de sentença, foi um aprendizado para todos nós aqui. Então tem um corpo técnico, existe um corpo técnico forte, consistente e que tem que ser usado. Mas a pandemia nos quebrou um pouco isso. Tudo bem, mas vamos retomar. Então talvez o caminho seja esse, tem um problema, cada caso é um caso, nem todas as soluções serão iguais, mas cada caso é um caso. Olha o problema, analisa tecnicamente, vê a solução e vê o tamanho de que lado se vai. Não, isso não tem jeito, não tem como fazer. Ou não vamos deixar mexer. Porque se a gente mexer, o problema vai ser muito maior do que você não vai resolver, né? Fica muito caro você fazer isso. Tudo uma questão de custo-benefício. E olhar a questão de, como diz, toda a área a ser recuperada tem que olhar o uso futuro dessa área. E tem os aspectos de comissionar, que é outra discussão que se tem. Mas eu volto a dizer, como eu disse na primeira intervenção, é uma questão técnica. E o caminho tem que ser um grupo que está formalizado. Não vamos inventar roda, não vamos criar outras coisas, não vamos rasgar dinheiro. Vamos fazer o que tem. E esse grupo é um grupo que está aí, que existe e que está todo mundo representado. Então, a minha solução é, vamos caminhar para esse lado. E se o procurador não tiver algum problema quanto a isso, se achar outro caminho, pode se discutir, nenhuma porta está fechada. Mas, de novo, como é uma questão técnica, né, acho que esse é o caminho. Vereadores, algum questionamento? Kaminski, nosso relator. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde aos presentes. Acho que ficou bem claro, né? Mas eu só gostaria de evoluir algumas coisas. Então, na realidade, o grupo técnico, segundo o Zancan, há necessidade de ser consultado novamente, participar de todo o processo. Há uma necessidade para isso. Acho que o caminho é isso. É como diz o Kleber. Então, você tem um problema. Onde é que você vai bater para olhar esse problema? Quem é competente para analisar o problema? É aquele grupo que está ali formado. Então tem, essa área eu vou ter que entrar nela e vou ter que fazer uma intervenção. Consulta o grupo. Ou pode ter começar, se de repente não quer consultar, juntar todo mundo, cria um mecanismo, vou conversar com a empresa primeiro, vou conversar com os outros, não deu, não conseguimos achar uma solução. Chama um grupo. Pode ser como o Kleber disse, pode ser um mix de troços. Não adianta também você começar a burocratizar mais e começar a atrasar o processo. Perfeito. Então, você pode começamos por aqui. Resolveu? Resolveu. O Ministério Público está de acordo? Está de acordo. Não está. Então, chama os universitários, né, como a gente chama. Claro. Né? Chama todo mundo, põe lá e discute o problema. Pode ser um caminho desse tipo, né? Você tem que criar um roteiro para resolver caso a caso, porque os casos são diferentes. Ô, Zancan, isso que eu queria falar. Na realidade, nós não estaríamos mais burocratizando ainda mais o processo, uma situação. Porque eu também acho que é uma questão eminentemente técnica, não adianta, né? Mas eu queria fazer assim algumas ponderações,
Vocês conseguem me ajudar? Bom, considerando todo esse período, nós estamos falando de 20 anos de cumprimento de sentença, praticamente. É isso, né? 20 anos, começou em 93, sentença 2000, então nós estamos falando de 21 anos, praticamente, que se tem um cumprimento de sentença e cujo resultado, em que pese tenha evoluído, isso é algo muito pequeno. Né? Eu penso dessa forma, não sei qual a dimensão dessa recuperação toda, da evolução toda. Criou-se grupo técnico, existe toda uma orientação técnica do próprio processo que deve ser cumprida. O GTA deixou de funcionar desde 2019, que foi a última reunião em janeiro, né, Marcelo? A última reunião foi em janeiro. Bom, diante dessa evolução, hoje, vou repetir a pergunta que foi feita lá atrás. Então, eu anotei assim, ó, qual o uso futuro dessas áreas, a partir desse momento. Ou seja, nós vamos ter que... aprendemos com isso, nós conseguimos desburocratizar daqui para frente. Outra, em caso de compensações, não houve... aparentemente, não deve agravar mais do que já está hoje, eu imagino. Eu acho que esse período aí, tecnicamente falando, 20 anos de cumprimento, mas nós temos assim, uma história que vem desde a década de 60, mais ou menos isso. Né, que vem aumentando esse prejuízo, esse desgaste todo. 60? Não, mineração aqui na região mais de 120 mais anos. de 120 anos. O agravamento disso vem desde o início, então, na realidade. Porque tudo é evolutivo, né? Não dá para dizer assim, vereador. O que existe, na realidade, é que a cidade foi crescendo, as minas foram saindo, que começou aqui, foi assim, foi ampliando. Então, tu tem áreas de depósito de rejeito aqui, pertinho de casa, mora aqui no São Simão, entendeu? Então, isso existe, mas o que é importante frisar é que quando você vai olhar uma área para um tipo de uso, quando você vai recuperar, você olha para que eu vou fazer isso. Não, você vai ser como o Cleber falou, isso aqui vai ser uma área de preservação, ninguém vai botar mais a mão nisso. Não, essa área aqui tem urbanização, eu vou poder arrumar, deixar ela bem isolada e ela vai ser passível de uma ocupação imobiliária. Pronto, esse é o outro uso futuro. Ok, mas nessas áreas que foram ocupadas, quer dizer, seria um desgaste muito grande, seria desgaste muito grande tirar essas pessoas, tese, grosseiramente da forma, eu não sou técnico dessa área, mas grosseiramente tem que tirar o pessoal, recuperar, depois preparar e trazer de volta, grosseiramente falando. Sim, é isso, caso né? não renascer, sim. Vai tirar todo o pessoal. É impossível, né? Isso é impossível. É impossível. Considerando essa impossibilidade, né, a experiência que se tem nesses 21 anos, colocar nessa tese, 20 anos, qual seria a compensação ideal? Como é que nós compensaríamos isso? Não sabendo qual é a evolução. Nós não sabemos se vai ter mais alguma evolução. Dá para saber isso? Tem como dimensionar se daqui para frente isso vai evoluir ainda mais em termos de contaminação, por exemplo? Considerando, por exemplo, que o Rico comentou, ficamos um período de estiagem, com isso facilitou até... Enfim, é possível isso? Como compensar? Bom, rapidamente lembrando o que é a contaminação por mineração de carvão. Tem um mineral chamado pirita, é um mineral amarelinho. Normalmente havia uma tendência a chamar todo o rejeito de pirita. Era uma questão dos antigos. Mas a pirita, na verdade, é um mineralzinho amarelado que está ali no meio. Eu pensava assim, Kleber. Dentro da camada de carvão, no teto e no piso. Está ali. Quando você quebra aquilo ali e tira para a superfície, se expõe esse sulfeto de ferro ao ar. Ao expor o sulfeto de ferro ao ar, ele oxida, ele libera o ferro, solta o enxofre. O enxofre se combina imediatamente com o ar e logo em seguida com a água e gera uma drenagem ácida de mina. Isso aí mais ou menos como o triângulo do fogo. Tu precisa ter o calor, combustível, tem oxigênio. Se você eliminar um deles, tu consegue mitigar o problema, resolver o problema. Bom, a pirita não tem como eliminar, ela está ali. Então você tem que impedir a entrada de ar e impedir a entrada de água. Bom, quando se instala uma população em cima de uma área degradada, como é o caso do bairro Renascer, por exemplo, o que acontece? Imediatamente a pessoa bota uma casa, depois faz uma calçadinha, depois faz um aterro, eventualmente fazer uma hortinha, depois faz uma garagem para o carro. O que ele começa a fazer? Ele começa a impermeabilizar o terreno, ou seja, impedir que o oxigênio entre e que a água entre. Então, imediatamente, sem ter nenhum tipo de recuperação planejada,
ele está melhorando a qualidade da água. O que vai acontecer ao longo do tempo? Ao longo do tempo a situação vai piorar? Não, ela vai melhorar. Por quê? Porque aí a pirita que está ali, ela vai se consumindo e daqui a pouco ela acaba. O momento, eu calculei lá no início, né? Mais ou menos para ter uma ideia de quantos anos demoraria se nada fosse feito para que essa pirita se consumisse toda. Bom, é bastante tempo. Então, o que acontece? Essa área, ela não vai piorar, ela vai melhorar. Mas é pouco, praticamente não nota a diferença. Não, mas ela está gradativamente melhorando. Então, se nada tivesse sido feito, a partir do momento em que as empresas pararam de dispor irregularmente os seus rejeitos, que lá do tempo das ETEs ainda começaram a fazer depósitos controlados, então, a partir dali, a tendência é que não haja um aumento dessa área contaminada e aquelas áreas mesmo ocupadas vão diminuindo. Bom, agora, se a pergunta objetiva do vereador, caberia ainda para essa população que se instalou ali irregularmente algum tipo de compensação? Bom, não sei, pode ser. Talvez seja um caso para a equipe do GTA ir lá e estudar. E o que eu acabei dizendo aqui? Que quando existe uma empresa responsável pela área, como é o caso da Carbonífera Metropolitana e as outras todas, o Ministério Público aciona diretamente a empresa e coloca em contato com o superficiário. Ocorre que existem áreas que não existe a empresa ainda bem definida. Quem é o responsável? Se é a União Federal, se é alguma outra empresa. Então, esses casos, o GTA está aí para esclarecer. E ainda assim, se caso a empresa não consiga chegar a um acordo com o proprietário, poderia recorrer também, numa segunda instância, ao próprio GTA, para ver tecnicamente o que é possível fazer. E da mesma forma, se cabe uma compensação, também o GTA poderia discutir isso, porque ali dentro está o Ministério Público, estão os órgãos oficiais, estão as empresas, estão os réus e estão, como diz o Fernando, a expertise de mais de 20 anos em recuperação ambiental. Então, é simplesmente levar o problema para lá. É sistematizar isso, e não é burocratizar, vereador, é acelerar o processo. Porque aí chega um momento em que todo mundo está de acordo e vão para o campo fazer o que for decidido, o que foi acordado, né? É o que tem acontecido lá com a Metropolitana. Eu tenho certeza que se essa metodologia se propagar, cada empresa vai atuar na sua área, e aquelas áreas que houverem dúvida ou que não houver o proprietário bem definido, o GTA participa. Eu acho que é simples fazer isso. E rápido. Quanto mais cedo começar, melhor. Também acho. Na realidade, a gente está bastante atrasado, né? Se for considerar. Então, teria uma pergunta. Mas o monitoramento dessas áreas continua sendo feito pelo GTA? Ela continua monitorando, tendo esses relatórios, tudo certinho? Aqui até um ponto importante, tá? Que nós sempre afirmamos aqui, que os dados históricos desses monitoramentos mostram que, de forma inequívoca, está havendo uma melhora. De longa data, quem faz a coleta e quem faz as análises é a CPRM, o Serviço Geológico do Brasil. Tá? Nós simplesmente pegamos os dados e compilamos eles. Tá? Não passa, antes que possa ser levantada essa questão, né? Não passa por nós a questão da coleta ou da análise desses dados. Então, são dados que nós pegamos e é só fazer a interpretação. Pode usar a metodologia que for, vai mostrar que a tendência de melhora ela é clara para todas essas, para várias subbacias onde os projetos de recuperação foram feitos de forma acelerada. O relatório ele é anual? Ele é anual. Vocês têm esse relatório com vocês anualmente guardado lá? Sim, na verdade eles estão disponíveis para download de qualquer cidadão. Está no site lá, onde pode buscar o site da CPE do Carvão, estão todos eles lá. Todos que estão homologados. Nós já estamos, acho que no 15º relatório, mas apenas 12 ou 13 deles foram homologados, então são possíveis de serem publicados. As áreas órfãs, automaticamente elas não vão direto para a União. Então não existe assim um processo, não. Essa área é uma área órfã, a União é a responsável. O termo áreas órfãs foi utilizado para definir aquelas áreas onde não era apontado um responsável direto pela recuperação. Empresa tal. E se popularizou. Aí a gente tem ouvido algum contraditório do Ministério Público Federal, mas nenhuma área é órfã porque a sentença é solidária. De fato, a sentença é solidária, na verdade, aquela área que não tem uma definição clara, todos são responsáveis. Mas existe uma decisão importante dentro da sentença, definindo que para as áreas terrestres,
havendo condição de correlacionar uma empresa, um determinado réu, com o dano, ele é o responsável direto pela recuperação, a princípio. E naquelas áreas onde isso não é possível, que são essas áreas órfãs, a princípio ficaria com a União. Num primeiro momento, a União ficou responsável pelas áreas das empresas falidas ou insolventes no processo, principalmente CBCA e Treviso. Mas a tendência, é uma decisão natural, né? Pelo menos várias vezes nós ouvimos essas manifestações, que as áreas da União, que as áreas órfãs, né, dita órfãs, se encaixariam também nessa situação, e agora o caso das áreas que eram de responsabilidade da Carbonífera Criciúma, que foi decretada a falência, também devem recair sobre a União, responsabilidade da União. Ô Marcelo, as áreas em que o próprio município assumir, correria o risco de ter que fazer as recuperações? Por exemplo, tem uma área, né, vamos considerar um renascer, por exemplo. Né, então, o município ele assumiu aqui, organizou e redistribuiu os terrenos. Passa a responsabilidade para ele de ter que fazer essa correção? Depende de como isso aconteceu. Se isso aconteceu mediante um TAC junto ao Ministério Público Federal, aí as condições são aquelas reservadas lá no TAC. Pelo TAC. Se não aconteceu, depende da época que ocorreu, mas, de certa forma, é até uma pergunta interessante, mas, de certa forma, ainda existe um responsável por aquela área lá que não é a prefeitura, né? Eu não sei, daí, se esse responsável, na verdade, me clareando agora, por isso que é boa essas discussões que a gente vai lembrando. Em determinado momento, eu lembro que o doutor Darlan fez o seguinte esclarecimento: não, a responsabilidade de recuperar é da empresa tal. Se ela acha que a prefeitura ou um outro terceiro tem que fazer, então ela vai lá, recupera e depois entra na justiça para cobrar daquela entidade lá. Tá? A situação financeira como um todo das empresas, principalmente dessa área, tem suas dificuldades, tem suas limitações, certo? Da forma que se evolui com essa dificuldade toda de fazer essa recuperação, isso está se encaminhando naturalmente como responsabilidade da União, que ela é solidária na realidade. Isso que eu estou falando procede? Sim, supondo, né, na hipótese das empresas não estarem mais presentes, muito provavelmente que essa responsabilidade vai recair para a União. Tá. Com relação voltando um pouquinho na questão compensação. O Cleber sabe, então fica o GTA. Mas isso aí teria que ser analisado individualmente, ou há necessidade de apresentar algumas alternativas hoje, como uma forma de compensar? Por exemplo, volto a afirmar, eu não sou técnico, tá? Minha área é totalmente diferente. Mas nós temos as situações todas mapeadas na cidade. Falando de Criciúma, obviamente, né? Toda mapeada na cidade. Não, mas se eu conseguir... Gente, são perguntas idiotas, mas eu né, no sentido de compreender. Não, nós podemos compensar, se nós pegar uma área daquela ali, vamos plantar 30 mil árvores, por exemplo. É possível tu estabelecer uma compensação como essa, cujo resultado vai dar a liberação das áreas em que, em conjunto com o GTA, ela pode ser considerada... cuja evolução não trará maior prejuízo? Não sei se eu fui claro. É uma questão de analisar. É possível ou não é possível intervir? Sim. Tecnicamente é possível, mas financeiramente é inviável completamente fazer uma remoção de um bairro inteiro para fazer uma intervenção. Perfeito. Diante do ganho que se espera nisso daí. Uhum. Como é que costumava funcionar algumas questões dentro do GTA? Exatamente dessa maneira. Partia, às vezes, de um caso específico, particular, se estressava a discussão em torno daquilo e começava a fazer hipóteses. Mas aquela área lá não é bem assim. Mas então, nesse caso, nós vamos definir assim. Mas e naquela outra área? No final das contas, se definiam critérios gerais que previam casos a casos, e uma particularidade ainda não prevista voltaria para ser discutido ali dentro do GTA. Tá? Uhum. Então, provavelmente é isso que... Essa questão de compensação nunca foi assim, de forma mais aprofundada discutida, mas já chegou a ser comentada em alguma
uma outra oportunidade, dizendo, olha, em algum momento nós vamos fazer, é que nem questão de prova, né? Faz o que é fácil primeiro, preenche aquilo que tu consegue preencher, vai fazendo, o que não tem dúvida, o que é mais fácil, o que é mais óbvio, e vai chegar em determinado momento que tu vai se deparar com aquela área que é mais complexa de intervenção, e até chegar na conclusão de, olha, melhor é não mexer nesse negócio aqui, o que podemos fazer? Vamos estudar uma compensação, mas ainda não chegamos nesse estágio em nenhuma área. Boa tarde, vereadores, presidente, boa tarde a todos. A minha pergunta seria mais ou menos aquilo que o vereador Kaminski relatou sobre compensação das pessoas que fizeram ocupação ou moradia em algumas áreas que contém a perita, que contém o rejeito. E na nossa região tem uma liderança chamando algumas comunidades, alguns moradores para levar documento, que tem um número um quadro de advogados cadastrando, pegando documento, que esses moradores terão uma compensação sobre a moradia dele, o terreno da moradia dele, pelo fato de não ser recuperado e eles ocupados, eles teriam esse direito. Isso já está acontecendo em algum bairro da nossa região. É o caminho, ou qual caminho seria melhor aí para esses moradores? Realmente os moradores têm esses direitos? Procede isso? Bom, o que eu acho que o vereador está se referindo é uma outra CP, que não é a CP do carvão, chama CP estrutural, e que foi recentemente assinado um acordo para parte dos seus itens, e que ela dá conta da possibilidade de um superficiário se buscar os seus direitos para ressarcimento de danos morais, danos ambientais e danos patrimoniais. E o que foi acordado lá na 4ª Câmara foi em 2019, isso, mas 2020 foi acordado, é que de fato é preservado o direito do superficiário de ir lá e pleitear os seus direitos. Agora, não é o que eu ouvi dizer que esses advogados estão falando. Eles estão chegando lá para a comunidade dizendo o seguinte: existe lá depositado um valor que, à medida que vocês se habilitem, vocês vão lá e vão receber. Assim, induzindo a população a entender de que seria um direito líquido e certo. Bom, não é assim. Não é assim porque, primeiro, no caso, a área é uma invasão. Então, a primeira premissa para que o superficiário tenha direito a receber qualquer tipo de indenização é que ele comprove a propriedade do solo na época em que a mina atuou. Tá? Então, aí, a questão da compensação, ok, existe esse dispositivo, inclusive a sentença fala de compensações, né? Lá na sua premissa, no acórdão. Mas, assim, a sentença CP do carvão, eu digo. Mas, a compensar o quê? Se eu cheguei numa área que já estava degradada, alguns anos depois que a mina já fechou, e eu me instalei lá em cima, eu vou pedir compensação do quê? Se essa área não é minha. Né? Então, eu acho que está havendo assim, um certo exagero. Né? Eu só posso dizer o seguinte, que aquelas pessoas que se candidatarem e comprovarem com documentação fidedigna de que efetivamente elas eram proprietárias daquela área, de que elas tinham uma determinada construção em cima e que ela foi efetivamente danificada pela mina e não pelo tráfico de caminhões, não por incêndio, não por outras razões, aí ela pode eventualmente chegar a receber esse valor. Agora, não é líquido e certo. E eu sei que existem advogados aí oferecendo mundos e fundos, isso aí vai gerar uma confusão, vai atropelar. Isso aí, para o senhor ter uma ideia, vereador Paulo Ferrarese, o próprio doutor Darlan fez isso na mesma ação civil pública. O que ele fez? Ele fez audiências públicas em vários bairros. Aqui em Siderópolis, Lauro Miller,
em vários municípios da região, ele fez as audiências públicas e começou a coletar informações de queixosos. Então, publicava lá, botava no rádio, botava um microfone, alguém no megafone lá avisando, e começou a receber pessoas nessas audiências. Só que ele tinha uma equipe técnica com ele, começava a anotar, onde é que o senhor mora? Qual é o seu documento? Chegou um momento que ele desistiu de fazer, porque era tanta situação visivelmente não atribuível à mineração, que ele ia passar vergonha, ele parou, ele interrompeu, ele fez acho que umas 3 ou 4 e depois parou, não fez mais. Porque se o senhor chegar aqui no centro da praça e disser quem tiver algum problema na mineração, vai provavelmente aparecer metade da população de Criciúma. Né? Aí você vai atulhar o judiciário com ações que não tem cabimento nenhum. Né? Isso que eu falo com aí, esses advogados estão fazendo de graça, eu não sei, mas eu ouvi essa história e realmente isso não procede, não é assim. Né? Eu até faço, e foi um acordo das empresas, olha, aquele que realmente comprovar, ele vai receber. Agora, não é com 2 conversas, vamos dizer assim. Então, Kleber, é exatamente... Não, mas é exatamente nessa... Eu também acho que tem muitas... Estão se fazendo promessas, né, que também... E falo na qualidade de advogado que eu também não concordo com esse tipo de motivação. Tá? Não acho que não... Se for por esse caminho, nós vamos encontrar maior dificuldade ainda, né? Até porque essa questão de provar a propriedade na época, enfim, eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que não é por aí o caminho mais sensato para tentar diminuir o sofrimento individual, os problemas individuais, até porque são produtos de ocupações, para não dizer invasões, né? Ocupações, que eu acho que não é por aí o caminho. A compensação que até eu, desculpa novamente, né, durante esse período, a compensação foi falada, fala no processo também, né, mas em algum momento nós tivemos alguma existência real de alguma compensação para utilizar uma determinada área que teria um dispêndio exagerado, que comprometeria o investimento. Em algum momento, nesse período, nesses 20 anos, nós tivemos alguma compensação que viabilizasse a utilização de uma área? Isso aconteceu em algum momento? Hoje? Vou dar um exemplo lá em Lauro Miller, tem a área da Chaminé. Aquela área, ela pertencia originalmente à CBCA, ou Barro Branco, não lembro bem. Então, o proprietário da área adquiriu no leilão e ele queria usar aquela área. Certo. E ela estava bloqueada. O que ele foi? Ele foi até o Ministério Público e ele assumiu a recuperação daquela área, né? E ele então assumiu aquilo, executou o TAC e está usando a área hoje, né? Sei também de empresas que, para resolver determinados problemas, elas acabam assumindo áreas de terceiros, por exemplo. Isso é uma compensação. Uhum. A compensação direta para uma comunidade, para resolver um problema específico de uma comunidade, eu particularmente não conheço. Perfeito. Mas que o mecanismo da compensação ele é utilizado, E aí, aquela pergunta, compensar exatamente o que, né, que vai ser compensado? E o que eu falei do vereador Ferrarese aqui é outra CPS. Claro. Isso estrutural, não é a do carvão. Não tem nada a ver, exatamente. Tu estava falando de uma outra situação, não é a mesma compensação que eu me refiro. A compensação que eu estava me referindo anteriormente é exatamente essa que eu falo agora. Não, vamos construir um ginásio de esporte, estou falando, volto a falar, estou falando uma bobagem, mas é uma forma que eu tenho de tentar explicar o que eu quero dizer. Vamos fazer um grande reflorestamento para utilizar, para que uma das áreas em que hoje está mapeadas possam ser utilizadas para captação de empresas, por exemplo, para que haja investimento, né, investimento empresarial. Essa é a compensação que eu me refiro. Ora, nós não vamos mais ter como mexer nas rodovias públicas, porque não tem mais o que fazer, seria um investimento totalmente infundado. Tem como eu compensar isso? Tem, eu consigo fazer criando uma contrapartida de alguma forma. Essa é a preocupação. E pelo que eu estou entendendo, em nenhum momento, nesse período de 20 anos, não houve nenhuma compensação. Porque o que foi feito no exemplo de Lauro Miller, na verdade houve a recuperação. Né? A compensação foi recuperar. Ora, agora, eu ocupo...
pego um imóvel de terceiros e faço determinada compensação lá. Essa é a minha preocupação. Outra, para isso, né, a dificuldade desse custo, poder-se-ia atualmente falar em um percentual desse através de um fundo? É possível falar isso hoje? Por exemplo, eu tenho um terreno lá que eu vou botar uma empresa e eu vou gastar R$200 mil para recuperar. De novo, eu estou falando sem conhecimento de investimento e tudo mais. Não, mas eu vou pegar 25% desse valor e eu consigo depositar num fundo para que esse fundo possa, eventualmente, ser utilizado para uma outra finalidade, como uma forma compensatória. É possível isso? Acha possível evoluir uma conversa como essa? Novamente, vereador, isso aí é uma questão técnica, isso teria que ser discutido caso a caso. E assim, eu não acho justo que as empresas já foram condenadas, essa sentença não terminou, não se sabe aonde ela vai chegar, tu simplesmente instituir, a partir de hoje ou amanhã, um outro encargo em cima da mesma... Quer dizer, ninguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime, né? De tu ter mais um encargo de um fundo, de contribuir para um fundo em cima de uma responsabilidade que já é tua. Então, a minha preocupação é... Não foi bem isso que eu falei. Não é isso que eu falei. Não é isso. Não é criar um novo encargo. Por exemplo, uma das áreas que não houve essa recuperação. Eu vou falar desses termos assim, que é o que eu compreendo. Não houve recuperação. Mas aquela área poderá ser utilizada hoje. Ela não será recuperada. Ela poderá ser utilizada. E parte do valor a ser investido na recuperação ficaria depositado no fundo. Essa é a minha colocação. Eu acho que isso aí vai passar necessariamente pela boa vontade do Ministério Público, certo? Porque cabe ao Ministério Público, como executor da sentença, recomendar ao juiz uma determinada ação, né? O Ministério Público pode, de comum acordo com os réus, propor uma determinada ação, nesse caso uma compensação específica, e levar a juízo e pedir a homologação disso, né? Então, se o Ministério Público tiver essa abertura, né, já que a própria sentença fala eventualmente em compensação, dele antecipar isso e isentar determinadas áreas de recuperação mediante uma compensação. Eu acho que o mecanismo é válido, pode funcionar. Através de um TAC coletivo, não sei? Eu ainda acho que vai ser caso a caso, né? Claro. Mas eu tenho a impressão que empresas, talvez o próprio governo federal, talvez a CSN tivesse interesse em fazer isso, pagar uma compensação ao invés de ter que ficar intervindo numa área, ou principalmente o mais complicado é ficar monitorando praticamente ad eterno uma área dessa. Ad eterno e praticamente sem solução. Volto a frisar, nós estamos 20 anos discutindo algo que não evoluiu em tese, né, ou evoluiu-se muito pouco. O que poderia, talvez, buscando uma via alternativa, tá? Não sei, eu estou trazendo algo que é factível, desde que haja entendimento de todas as partes envolvidas. Talvez através de um TAC coletivo, não sei. Pode talvez viabilizar uma possibilidade, né, Osancantu? Enfim. Basicamente, de novo, cada área é uma área. Por isso que tem que ser olhado, e não dá para fazer, eu acho que não dá para a gente fazer uma regra geral. Cada área é uma área. Tecnicamente vai analisar, essa área dá para... O que dá para fazer com ela? Dá para recuperar? Quanto custa? Não dá. Isso aqui não... Se nós fizermos uma intervenção, fizermos uma fundação aqui, vai abrir um lençol freático, vai gerar confusão, não mexe, não dá para fazer. Entendeu? Essa área aqui não tem o que fazer. Por isso que eu digo, as questões são técnicas. Então não dá para nós criar uma regra geral para isso. Vai ter que chegar, ver o problema, olhou a situação, o que dá para fazer? Não, se não tem que fazer, podemos deixar assim, não mexe, ou podemos até achar uma forma de compensar. Se tecnicamente isso é muito difícil de fazer, tudo bem, podemos até compensar. Mas cada caso é um caso. É isso que eu me entendo como técnico. Eu não acho que não dá para fazer uma regra geral assim, não. Vereadora Giovana, a senhora tinha pergunta? Sim, obrigada, presidente. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos os presentes, nossos convidados, inclusive. Bom, eu estou com uma certa dificuldade aqui, porque desde o começo a gente vem falando e discutindo aqui na nossa comissão de maneira técnica e
buscando esses envolvidos, essas entidades que sabem falar a respeito. Eu acho que o nosso esforço enquanto vereadores, do ponto de vista de tentar compreender o que é técnico, não faz sentido, é perca de tempo, na minha opinião. E acho que aqui estão as pessoas que sabem e podem, inclusive, nos auxiliar nessa questão. Então, eu tenho uma dúvida. O GTA tem previsão de retomada, de reiniciar os trabalhos? Como é que está isso? Qual que é o desafio, né? Quais são os desafios para retomar o trabalho GTA? E acho que, como encaminhamento, senhor presidente, talvez a gente criar, então, esse relatório, né? Porque, afinal, a gente está tratando de exemplos e miudezas muito específicas, né, de áreas de compensação, mas a gente sabe quantas áreas estão sendo proibidas de construir, estão em andamento. A gente precisa fazer um levantamento disso, talvez o Ministério Público possa nos ajudar, trazer essas informações para a gente poder, daqui para frente, poder contribuir do que a gente pode, né? Não adianta a gente despender um esforço sobre 20 anos de estudos, né? Então, acho que aqui fica, e clareou muita coisa, inclusive, a conversa com vocês hoje, para mim, que estava tendo muita dificuldade de compreender o papel da nossa comissão e como trabalhar através dela. Obrigada. Eu acho que a vereadora abordou um ponto muito importante, né? Se os municípios, individualmente ou em coletivo, identificassem as suas áreas prioritárias para a solução de problemas. Eu sei que tem bairros, tem regiões, tem atividades que querem se implantar em determinados locais, né? Se isso fosse feito, ou quando isso for feito, não é tão difícil. Novamente, colocamos aqui a SATIC à disposição, né, para ajudar nesse processo de fazer esse... Mas vocês têm as demandas da sociedade, né? Onde é que estão as demandas? Onde estão as pressões maiores? E o próximo ponto, também concordo com a vereadora, o GTA tem que começar a agir, mas para isso precisa um estímulo ao Ministério Público, que cabe ao Ministério Público convocar as reuniões, né? Ministério Público. Ele que é o coordenador do GTA, né? Então, e lembro novamente também que a gente comentou na última vez que talvez uma conversa com o juiz também seja importante, porque o juiz não viveu ainda essa situação, porque ele não participou de nenhuma reunião, ele deve ter lido no processo a existência, sabe da existência, mas eu acho que essa aproximação com o juiz seria importante também. Levando uma demanda em concreto, o município de Criciúma tem X áreas, tantos hectares que tem uma pressão por uso, né? Sua Excelência, o que a gente pode fazer? Nós temos uma ideia de fazer assim, o que o senhor pode nos indicar, né? Porque cabe a ele a decisão final. O GTA pode até chegar a um dissenso que quem vai decidir é o juiz. Então, o juiz, sabendo da ferramenta que tem, sabendo da disponibilidade e vontade das partes, das instituições, e sabendo da necessidade que a comunidade tem, eu acho que vai ficar mais fácil para ele tomar uma decisão, nos ajudar a tomar uma decisão. Senhores vereadores, eu acho que a intervenção da vereadora agora esclareceu um ponto, talvez o tão óbvio que está na nossa frente. Eu acho que a sugestão, talvez a ser direcionada para o juiz, só esclarecimento, o GTA pode ser convocado pelo Ministério Público Federal, pelo juiz ou por qualquer um membro do GTA, desde que com alguma justificativa pode fazer o encaminhamento. Mas, voltando à questão, eu acho que um dos pedidos da Prefeitura seria não só a retomada do GTA, mas inclusive a sua inserção dentro dele. E aqueles municípios que têm essa demanda premente, Siderópolis, Lauro Miller, que façam o mesmo pedido. Porque nós temos hoje, por exemplo, representado os comitês de bacia, tá? Que participam da discussão, mas que não têm uma demanda direta, apenas para aumentar o arcabouço técnico. Agora, a Prefeitura, além de dispor técnicos, tem os conselhos municipais de meio ambiente, tem os próprios técnicos que trabalham nas diversas secretarias e outros organismos do município, tem uma demanda direta, tem uma necessidade clara para a liberação. Então, eu acho que agora, acho que ficou bem claro que, acho que uma das questões ao invés de criar uma nova comissão, gostaríamos do GTA e gostaríamos de fazer parte desse grupo, porque nós temos uma demanda
bem clara para ele. Então, Zanus, olha o que a gente teve dificuldade, essa própria comissão, a gente fez o pedido das prioridades dos municípios e, na realidade, a gente está aguardando até hoje. E aonde acontece a dificuldade conosco, tu imagina para aquela pessoa que tem um lote ou uma casa simplesmente que quer construir um galpãozinho, alguma coisa, que ele vai procurar quem? Precisa ter um ponto de referência. Quem é que vai dar o primeiro encaminhamento? O município hoje depende. FANCRI, o IMA, pode procurar qualquer um órgão desse, eles vão dizer para ir no Ministério Público. Então, o caminho está sendo inverso, era para chegar lá no último lugar, chegar no Ministério Público, não começar por lá. Porque aí o pessoal procura o Ministério Público sem ter nada, mas eles não sabem quem procurar. Se é uma grande indústria, ou vai fazer um grande loteamento, empreendimento, se torna diferente. Tem toda uma equipe técnica ali trabalhando. Mas essas pessoas que hoje estão sendo mais afetadas, chegando para nós essas demandas, são aquela pessoa que tem um lotezinho, vai fazer uma casa, chega na Caixa Econômica, vai financiar, chega lá, não passa. O município dá licença para a construção dessas áreas onde já estão edificadas, onde a maioria até ali está andando. O problema é depois, tu vai querer botar um comércio, uma padaria, que chega ali tu não consegue mais. Posso ler um trechinho aqui do... Mário, só um pouquinho. Presidente, eu vou ter que sair. É possível? Com certeza. Obrigado. Obrigado. A gente que agradece. Eu vou ler um trechinho aqui dos critérios técnicos. A empresa que pretenda alterar o uso futuro originalmente previsto para uma área que esteja na sua responsabilidade deve informar um pedido específico em juízo. Ao juiz que deve ser feita essa solicitação. Então, o que o vereador acabou de falar reforça ainda mais essa minha ideia de que esse cidadão que hoje não sabe exatamente para onde se dirigir acaba talvez indo para o último ponto onde deveria ir, ele vai naturalmente procurar a prefeitura e a prefeitura vai ter alguém lá dentro, um ou mais técnicos lá dentro, que vai estar mais inserido dentro do problema, vai saber exatamente o que já foi discutido, o que já tem definido com relação a isso e vai conseguir dar uma orientação melhor para aquela pessoa. Talvez já sabendo a complexidade da área dela, inclusive dizendo, olha, esquece que isso aí não vai ser possível. Vou dizer, não, isso aí é bem simples, já temos 10, 12 exemplos aqui com relação a isso. Senhor presidente, boa tarde, relator, vereadores, nossos convidados também. Nós, como comissão, o senhor na qualidade de presidente, o senhor sabe hoje, eu sei que foi solicitado ao município já, pelo relator, por Vossa Excelência mesmo, as áreas que foram recuperadas, falando de Criciúma, o senhor tem essa informação de áreas que já foram recuperadas em Criciúma, aquelas que foram recuperadas e já liberadas pelo Ministério Público, aquelas áreas que não tem jeito. Nós temos essa informação, senhor presidente. É uma pergunta que eu faço, talvez os nossos convidados até eles saibam, em relação a quais são essas áreas, mas é importante que nós possamos ter... eu acredito que não adianta, nós somos vereadores aqui, o lado político nosso, mas eles estão bem avante, né? Estão aí há 20 anos nessa luta, é lado técnico, não adianta. E a gente está aí 2 meses e a gente fica chovendo no molhado, enxugando gelo aqui, né? A ideia do relator na última reunião era fazer essa última reunião aqui e depois fazer um encaminhamento. Eu acredito que deve ser esse o papel da nossa comissão, acho que foi importante isso. Como a vereadora Giovana, a gente passa a entender, quando nós ouvimos essa questão técnica a respeito dessas áreas aí, e é um dilema, né? Se nós estamos aqui angustiados em 2 meses, imagine eles 20 anos. Então... Não, a parte... nós já solicitamos as prioridades, não veio. Do próprio município, da vereadora Giovana. Nós solicitamos, foi deferido aqui. Nós não tivemos. Nós não temos, nós estamos aí tentando correr atrás de informação que nós mesmos não temos
capacidade técnica para fazer avaliações. A nossa capacidade, ela é política. É isso que nós estamos, né? Sim. Até onde a capacidade política pode contribuir de fato. Então, dar encaminhamentos, perfeito. Agora, nós vamos dar todos os encaminhamentos, dar todas as sugestões. Agora, na prática, que resultado isso vai trazer de concreto? Essa mesma pergunta que tu faz, eu prefiro dizer o seguinte: nós temos hoje, tem como hoje classificar as áreas que podem ser utilizadas, nós temos como classificar as áreas que não tem como recuperar. O GTA tem essa informação hoje? Essas áreas podem ser recuperadas, essas áreas não têm possibilidades, e temos áreas que não precisariam ser recuperadas, mas podem ser compensadas. Existe essa informação? Senhor relator, nós tivemos aqui o pessoal técnico da prefeitura, o Juliano estava aqui, e ele colocou para nós que tinha áreas que já foram recuperadas e foram liberadas. Ele citou aqui. E ele não fornece esse documento para nós? Dessas áreas? Então, vereador, o que acontece? Não é que o município não queira apresentar alguma documentação, não. É porque elas são muito específicas. Não dá para te juntar tudo as áreas que dá. E eles vão ter que procurar o CIESESC para ter essas informações junto ou ali, porque tem... A gente está falando desde o começo, assim, depois que a gente aprendeu um mínimo sobre essa sentença, mas já deu para a gente perceber, não dá para juntar tudo no mesmo balaio, é muito difícil. E aí eles querem ir resolvendo uma questão que chega por vez. Não, essa área hoje é a mais importante. Assim, avançou em algumas coisas, outras a gente está vendo que está regredindo, até por umas cobranças que estão vindo, que a gente se apavoramos do que a gente ouviu em algumas coisas, não da parte do município, mas de como executar essa sentença. Então, senhor presidente, criterioso, muito criterioso. Mas, senhor presidente, o senhor há de concordar comigo que os funcionários ali são efetivos que estão na frente. O Juliano Clossi já está, acho que começou junto antes desse processo há 20 anos. E essa justificativa tua de ter vários, mas o município ele tem que estar, o Poder Executivo, a Secretaria de Infraestrutura, ele tem que estar dia a dia vendo essas áreas, até porque são áreas que o próprio Executivo ele nos solicitou essa comissão, senhor presidente. Só deixa eu concluir aqui, Zairo, só um pouquinho. O município solicitou, essa comissão só existiu, passou a funcionar a pedido do Executivo. Então, há um interesse dele na liberação até para que haja investimento em áreas que estão paradas aqui. Agora, se eles não têm isso, ou eles têm, não querem fornecer para nós, aí fica difícil, né? Fica impossível de poder fazer alguma coisa. O relator fica com o braço aí, até o relatório dele vai dizer o quê? Né? Enfim. Era isso, presidente. Bem, eu vou intervir rapidamente, porque essas discussões eu acho que são mais internas à comissão do que envolve propriamente o grupo técnico que foi convidado hoje. Então, para mim foi interessante, porque eu imaginava o GTA um grupo técnico das empresas, do réu. E hoje nós vimos que não é. Esse grupo técnico tem a participação de todas as partes, já formalizados, né, os documentos com a participação por consenso. Então, isso foi muito importante porque cabe a nós um processo de aproximação, eu vejo. Né? Há um afastamento, né, do próprio GTA em relação às autoridades, o Ministério Público e as decisões. E aquela ideia que a gente tinha de criar um procedimento operacional para como encaminhar, como o cidadão comum pode encaminhar, eu acho que agora já ficou claro, né? Essa é a contribuição que eu acho que essa comissão deve dar. Mas os encaminhamentos da comissão, o debate da comissão, não devem fazer parte da reunião de hoje. Obrigado. Senhor presidente, eu só gostaria de retornar à pergunta anterior, até porque isso acho que me satisfaz. Nós temos hoje como dizer quais as áreas que não tem como recuperar? Temos essa possibilidade? Ele falou de Criciúma.
No GTA, o trabalho que foi feito pelo CSS, que depois, mais tarde, pelo GTA, não analisa a complexidade de cada área. Isso fica a cargo de cada empresa dentro do seu cronograma de recuperação. Tá? Existem áreas aqui dentro do município de Criciúma que têm uma maior complexidade para recuperação, mas que não necessariamente é impossível essa recuperação. Tá? Mas isso é mais num conhecimento da área em si, diz, aquele depósito de rejeito, aquela área lá é mais simples, aquela área lá é mais complicada. O que eu posso dizer é que existem áreas que a gente olhava e achava assim, bem complicado de serem recuperadas, inclusive aqui no município de Criciúma, e que depois de recuperar, a gente, pô, que trabalho legal que conseguiram fazer aqui. No final das contas, né, acabaram revitalizando essa área e conseguiram fazer uma grande transformação nela. Então, eu creio que essa... Eu não sei assim, se nós termos uma lista de áreas mais ou menos complexa a priori, isso vai ajudar nessa discussão agora. Eu acredito que... Porque para nós não faz diferença, porque na sentença diz que tem que ser recuperado. Até que chega um momento, talvez, lá para discutir a questão de áreas que não vão poder ser recuperadas e uma eventual compensação. Mas, como eu disse, isso nunca avançou. Foi mencionado, mas nunca avançou. Nunca teve uma discussão detalhada desse assunto. Tá? As áreas mais complexas, ou a área mais complexa, não fica dentro do município de Criciúma. Tá? Isso aí, indiscutivelmente. Eu acho que é possível fazer, sim. O Ministério Público tem um cronograma de recuperação das áreas degradadas. Esse cronograma ele é atualizado periodicamente. Então, é possível identificar dentro do município de Criciúma qual é a época prevista para a recuperação dessa área. E também aquelas que não têm ainda PRAD. Então, talvez não sejam as mais complicadas, as mais difíceis, mas certamente vão ser as últimas a entrar em processo de recuperação. Então, talvez, identificando essas áreas que têm um prazo mais longo ou a que não tem prazo ainda, seriam as áreas que estão, vamos dizer, que vão demorar mais para serem recuperadas. Talvez fosse esse aí cruzando com o interesse do município. Essa área aqui não tem nem sequer PRAD e não tem nem sequer o responsável e é uma área prioritária para o município. Então, vamos abrir um processo específico para essa área para tentar resolver o problema dela, para trazer ela mais rápido para o... O processo tem essa classificação? Tem. Tem essa classificação por área? Tem. Tem aquelas que têm PRAD. Tá. As que não têm PRAD, tem PRAD. Se tem PRAD, tem responsável. E aquelas que não têm responsável nem PRAD. E aquelas que têm PRAD, qual é a época prevista do prazo para recuperação? O PRAD é o Projeto de Recuperação de Área Degradada. Tá? Então, quando a empresa faz, ela diz ali qual é o uso futuro e quando é que ela coloca dentro de um cronograma quando é que ela vai recuperar aquela área. Aquelas que vão ter um pouquinho, talvez, mais de dificuldade de recuperar. Não é que seja impossível, né? Mas cuja demora ou cuja dificuldade seja maior, não sei. O município é comunicado, o município está pago? Claro. Olha, como disse o Márcio, os relatórios são públicos, né? Então, até o 12º eles estão na CP do Carvão. Qualquer cidadão pode entrar lá e acessar. Mas a equipe de planejamento da prefeitura, eu tenho a impressão de que ela está ciente desse andamento. Recentemente nós respondemos um ofício do departamento acho que foi do próprio Juliano, de assinatura do próprio Juliano Colossi, pedindo a atualização desses dados. Nós passamos a ele e passamos a informação que os dados atualizados se encontram em determinado endereço, basta fazer o download para... Ele solicitou agora? Faz alguns meses, acho que foi no início do ano, se eu não me engano. Final do ano passado, início desse ano. Assim, esses dados estão disponíveis para qualquer um de nós lá e baixar. Tá? O que é da sentença está público lá para ser baixado. Então, mais alguma pergunta? Então, a comissão agradece essa explanação, tanto do Kleber quanto do Márcio Zanussi, que realmente a gente consegue agora preparar um pré-relatório. Próxima segunda-feira não teremos a reunião da CPI e estaremos trabalhando em cima desse pré-relatório. Né, relator?
Justamente. Então, reunião hoje ela está encerrada. Muito obrigado.